assim, o que que a Kate Diana falou, o que houve pro Moro ficar ruim? O que que houve pro Moro ficar ruim? É o seguinte, chama-se férias de julho e Copa do Mundo. Eu precisando crescer, eu precisando aumentar o engajamento e nada acontece. As pessoas querem falar do Lamine Yamal. O Lamine Yamal, sabe? E a gente precisando tratar de assuntos sérios. É um país desgraçado, cara. Esse país é desgraçado. E aí eu vou me lembrando que é um país que, assim, realmente fizeram uma maldição aqui. Eu não sei qual foi. Mas, assim, esse lugar tá, né? Então vamos ouvir aí, né? Primeiro eu quero ouvir essas moças, né? Vamos começar animando vocês, tá? Eu gravei sobre isso, vai sair lá no meu Instagram, né? Isso aqui é o seguinte, né? Os filhos dessas moças vão definir o futuro do Brasil. Então não podia ser um futuro melhor, vamos ouvir. Um gole e um pelo menos. Vai. Pelo menos eu não fui pro bloquinho do carnaval, peguei o cadeirante e fiz ele pagar minha passagem. Cadeirante, foi você que fez isso, Souza. Pelo menos não é eu que não sei lavar a roupa tudo misturado. Pano de prato com as roupas de cor e cândida. Manchou, o que tem? Eu botei a roupa de duas cores. Pelo menos eu sei. Pelo menos eu não chamei o pedreiro pra vir fazer minha casa e de vez eu pagar ele com dinheiro, eu tô pagando com outra coisa. Pelo menos, né, meu amor? Pelo menos eu não tô fazendo isso. Eu tô podendo. Pagar o pedreiro não, pegar o pedreiro, sim. Né, cara? Pelo menos eu não fico escondendo dinheiro da minha casa pra não comprar mistura pros meus filhos e deixar eles passando fome. Porque ela fala que não tem dinheiro e tá comendo, sabe o que é ovo. Entendeu? Ovo, só pra não comprar carne. Pelo menos eu fui pro bloquinho e voltei grávida, não sei nem quem é o pai do meu filho. Eu sei que é pai dos 6. Pelo menos não foi o bloquinho em agosto, em novembro, porque não tem bloquinho em novembro, meu amor. Pelo menos o pai do meu filho é o mesmo. Eu não tenho 6 filhos, cada um com um pai diferente. Cada um é um pai, pelo menos, né, meu pai? Pelo menos meu pai do meu filho trabalha ali na pontinha. Mas porque eu já pego de graça. Olha. Pelo menos... Ai, não sei o que falar. Sabe. Não sei. Nem sabe. Calma. Pelo menos eu não tô querendo ir parir lá no hospital só na intenção de poder receber logo meu bolsa maternidade. Que ela tá como? Toda afobada por maternidade. Não é eu que vivo do Bolsa Família. Vive! Vive sim também, porque ela recebe Bolsa Família. Recebe 600 reais. E fica, ali o dinheiro que eu tenho. O dinheiro que eu tenho, vocês ficam pedindo. E aí ela que não tem ainda. Mas você vai pagar o Bolsa Família? É quando elas começam a falar entre elas. Porque uma das características distintivas das pessoas muito burras é o lance de fazer barulho, né? E de não conseguir estabelecer um diálogo que faça sentido. Então elas têm que uma cobrir a voz da outra falando, porque uma ali tem 6 filhos, outra tem pelo menos 2, são 8, outra tá grávida e já tem um filho. Então, no mínimo, há 10 crianças que foram geradas por esses irmãos em Cristo, por essas irmãs em Cristo. Amém. Né? Essas pessoas aí estão tomando decisões morais o tempo todo. Ela paga o pedreiro na sentada, ela avisou, né? A outra tem um filho diferente com cada homem, inclusive não sabe quem é o pai do último. A outra tá com aparentemente os 2 filhos, no mínimo que ela tem, são do mesmo cara. Dito isso, a outra dá a entender que ele é traficante, que trabalha ali na pontinha. Inclusive ela consegue coisa de graça lá. Ela consegue coisas de graça ali, né? Dá uma fumetada ali, né? Então, essas pessoas, meus amigos, elas votam, essas pessoas têm opiniões, tá? E a democracia brasileira quer te fazer crer que, assim, a opinião delas é tão válida quanto a sua. Ela é tão válida quanto a sua, que essas moças têm um ponto de vista a agregar. Ó, que legal. Elas têm um ponto, elas têm demandas. E aí a gente ajuda a explicar, porque a gente fica com essas discussões ridículas de red pill, e machismo, e misoginia. Meus amigos, o homem e a mulher brasileira estão completamente danados, estão completamente destruídos, estão moralmente corrompidos. Os homens que se relacionaram com essas mulheres, que deram origem a 10 rebentos completamente perdidos no mundo, esses homens são tão imundos quanto essas moças. Mas essas moças não vão escapar de uma crítica muito séria, porque elas próprias são seres imorais. Elas são Você vê que a tomada de decisão da parte delas sobre ter um filho e tal, é tudo baseada em ganhos de curtíssimo prazo.
Do tipo, vou ganhar um auxílio maternidade. Outra, eu tô no Bolsa Família. E aí, cara, tem uma parada, né? Porque este é o Brasil da favelização. Quando eu falo em destruir o crime organizado, eu tô falando em destruir esse Brasil dessas moças. Porque no fundo, o crime organizado é como se fosse a camada exterior e a camada interna é a cultura. E a cultura dessas comunidades, a cultura desses lugares, é uma cultura do inferno. Se alguém me falar que elas têm algo a agregar culturalmente, tipo assim, ó, eu estou aqui, elas estão ali e a gente pode fazer trocas culturais. É mentira! É mentira! O Brasil delas tem que perder. O modo de vida delas tem que desaparecer. O modo de viver delas tem que desaparecer. A forma de ver o mundo delas não tem que existir. Capite? Não tem que existir. Elas não têm nada a agregar. Uma mulher que troca sexo por um serviço de pedreiro e outra que tem 6 filhos de 6 homens diferentes não tem nada a agregar. A cultura que deu origem a elas é uma cultura demoníaca. Ok? E curiosamente, você vai numa cidade, você vai na região mais rica da cidade, o tipo de cultura que a região mais rica da cidade vive não é a mesma das pessoas dessa região mais pobre, ok? E não é a mesma, e ela é melhor. Não tô falando que ela é incrível, tô falando que ela é melhor. Tô falando que ela é mais confiável, que ela é mais previsível, que as pessoas não fazem esse tipo de coisa. E essas pessoas aí não estão fazendo por pobreza. A decisão que essas moças estão tomando não é uma decisão porque elas estão passando fome, até porque estão todas muito gordas. Estão todas muito inchadas. Não é, são decisões morais tomadas por elas. Essas pessoas estão tomando decisões morais. Elas acham que valia a pena se comportar dessa maneira. Elas abdicaram de um futuro em prol de um prazer aqui, ó, de curtíssimo prazo. Logo, quando a gente fala em destruir o crime organizado, aí fica aquele vagabundo do Flávio Bolsonaro que anda com o comando vermelho, querendo imitar. Meu querido amigo, você faz parte dessa cultura. A cultura do Rio de Janeiro é basicamente, como se o Rio de Janeiro é um lugar muito favelizado, muito pobreza. É isso. É isso, aí do nada um Leblon. São dois mundos que não se conversam. E essa cultura aí, não há o que dizer, ela tem que deixar de existir. Então é um misto de políticas públicas, conservadoras, até de, vou botar aqui, progressistas tem que ter. Você tem que ter educação sexual na escola. Ao mesmo tempo, as igrejas sérias têm que fazer um trabalho de acolhimento para essas pessoas. Não dá para uma mulher ter filho de 6 homens diferentes. Não dá para mulher pagar o pedreiro com sexo. Aí você fala, mas é no Rio. Não, não é no Rio de Janeiro. Os lugares que apresentam os piores casos desta natureza estão na região norte. A região norte é o lugar por excelência da gravidez, da adolescência e do abuso de menores. Isso vem, olha só, isso vem desde a cultura indígena não patriarcal, não cristã, em que essas relações acontecem. Então a ausência da tal da cultura patriarcal, daquele negócio do cristianismo e tal, gera essas sociedades, cara. A região norte do Brasil é um lugar, eu volto a colocar, gravidez na adolescência, abuso sexual na adolescência, isso é muito comum na região norte. A região norte, por excelência, é a região em que esse tipo de coisa acontece com maior intensidade. Falo isso com estatística, falo isso com conhecimento de causa, falo isso por viagens e por visto. Perguntem para as pessoas da região norte. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá claro o tamanho do problema. E aí, se eu for fazer um corte nessas regiões, por renda, por região e tal, as regiões urbanas mais favelizadas vão apresentar mais esses quadros. Elas apresentam mais esses quadros. Ok? Existe um Brasil que é um mundo cão. Aí chega para as pessoas, ó, toma aí uma democracia, tá? Sai votando. A pessoa, entendi. Votar é trocar coisas. Eu dou o meu voto e você me dá um dinheiro, você me dá um cargo, você me dá um emprego na prefeitura, ou o presidente da república me dá uma bolsa. E eis aquilo que vocês chamam de democracia, que é maluco. Aí você fala, por que o Renan tá coringando? Porque pra cada pessoa que eu tenho que fazer um convencimento racional, eu tenho que ver 3 pessoas. O Lula vai me dar tal coisa, vai me dar. É difícil, cara.